salve, devoto! Bora falar de Galo no oferecimento da Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil. Adesão é zero, proteção para SUV a partir de R$80, carros a partir de R$69, motos a partir de R$49, contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, tudo isso nós protegemos. Te damos até auxílio combustível e tem muito mais benefícios. Quer saber mais? Pode procurar o link na descrição do vídeo. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. São R$1.200 de reembolso em medicamento, telemedicina ilimitada. Além disso, tem auxílio exame, auxílio consulta. Meu amigo, tem planos individuais e planos para a família toda. Consultas online ilimitadas é tudo que você busca, que eu sei. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link está na descrição e detalhe importante. Aqui na Papum, o crédito cai na hora para você. Nós parcelamos de 12 a 18 vezes e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem um cartão de crédito com limite, resolvido, seu problema está. Papum, crédito na hora pra você. Não se esqueça da Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter o bom crédito que você tanto merece. Afinal de contas, na Limpa Nome SA, nós por apenas R$599 limpamos o seu nome. Você quer saber mais? Pode procurar o link na descrição do vídeo. Pizzaria Guarani. Sabor, qualidade, preço, tradição. Tudo num lugar só. O melhor salgado e a melhor pizza de BH disponível para você 24 horas por dia. É isso mesmo que você escutou. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada também na Pizzaria Guarani. Meu amigo, a Eletromi BH, seu celular novo está aqui. Afinal de contas, aqui eu entrego para você Xiaomi, Realme, iPhone novo e iPhone usado. Parcelamos de até 10 vezes. É isso mesmo. Parcelamos para você de até 10 vezes. Entregamos em toda Minas Gerais, ainda damos manutenção do seu celular antigo. Precisou de manutenção ou quer um celular novo ou quer qualquer, gente, headphone, microfone, nós temos tudo isso para você. Pode procurar. Rapaz, o Instituto Céspedes, né? Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar do Instituto Céspedes. Aqui nós parcelamos de 10 vezes para você. E falando que veio do canal Vinegro, você tem 13% de desconto. Gol Case, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galão da Massa. Você só encontra na Gol Case. Eu mesmo tomo meu café, meu cappuccino todo dia no meu copo da Gol Case, que fica sempre quente, quente, quente. Vale muito a pena. O link está na descrição. Garrafas térmicas temos também. E não se esqueça da Implay. Quer concorrer a uma camisa oficial do Galo modelo novo? Pois é, no dia 30 de agosto, Rap Show sorteará. E tudo que você tem que fazer é cadastrar no link da descrição. A primeira camisa foi pro Vinícius Fernandes. Vinícius Fernandes. E ele ficou felizão. Você vai ficar feliz igual ele? Então cadastra aqui comigo. Bora falar do Galo e bora começar falando da lista de relacionados do Galo, que é uma lista interessante, tem alguns nomes que você não vai encontrar nela e a gente vai explicar para você o porquê. Bom, começamos com Gabriel, Delfim e Robert. Everson não está relacionado, tá certo? Porque por conta de cartão. Alonso, Rabelo, Ivan Roman, Lianco, Rômulo são os zagueiros, tá? O Hugo também não foi relacionado. E por quê? Porque por força de contrato ele não pode jogar contra a equipe do Bahia. Na lateral esquerda temos Arana e Caio Paulista, que ele quer ser chamado só de Caio, né? Arana e Caio. Na direita, Natanael e Saravia são os laterais direitos. Na volância temos Rubens, Franco e Gabriel Menino. No meio-campo temos Bernard e Igor Gomes. E lá na frente, jogando no setor ofensivo mais agressivo da equipe, Scarpa, Coelho, Dudu, Hulk, Isaac, João Marcelo e Júnior Santos. Rony não está relacionado porque ele tomou também cartão amarelo. Bom, você também não viu o nome do Fausto Vera, não é mesmo? E você deve estar se perguntando assim, Rap, por que o Fausto Vera não está relacionado? Bom, eu explico para você. Opção técnica, tá? O Fausto Vera, ele quis ser vendido e ele conseguiu uma possível venda para ele, junto ao River Plate e outras equipes. Só que no final das contas, o que aconteceu, cara? Ninguém topou pagar o salário que ele ganha. E aí, o Fausto Vera, que estava achando que estava indo tranquilo, que estava indo embora, pum,
ferrou, não vai mais embora. E lembrando que no jogo contra o Internacional, ele alegou estar com a cabeça fora do clube naquele momento. Ai, coitadinho. Pois é, e agora aí nem relacionado contra o Bahia está sendo bem feito ao Fausto Vera, um cara que eu defendi muito na época do Milito, dá oportunidade, né, dá chance pro cara, mas a prova tá aí, né, não merecia, era oportunidade nenhuma. Afinal de contas, só olha os seus próprios interesses. Bom, e aí vem a pergunta que acaba chegando pra gente, né? Quem joga? Quem o Atlético vai colocar em campo? Quais são as opções? O que eu particularmente imagino? Bom, vamos lá, gente. A gente sabe que o Rony é titular nessa equipe do Cuca, o Everson é titular nessa equipe do Cuca, né? Então tem vários caras aí que estão de fora e não vão para essa partida, né? E aí fica chamando a atenção alguns nomes, como por exemplo, peraí, Rap, você falou do Coelho. Coelho está relacionado e ele não vai ser titular. Olha, o que eu tô me baseando para montar esse time que tá na tela? Os treinamentos. E aí eu vou explicar para vocês cada detalhe para você entender. O Gabriel Delfim era o goleiro, obviamente, o Lianco jogou aqui e o Alonso. Toda hora, quando era saída de bola, o Franco vinha para cá, para esse lugar aqui, o Alonso abria, o Rubens fechava com o Gabriel Menino aqui, o Arana abria aqui, o Natanael aqui. Então o time fazia isso aqui, ó. Essa era a saída de bola do Galo, tá? Então é Lianco na zaga junto com o Alonso, Arana na lateral esquerda, que foi quem treinou, e Natanael na lateral direita foi quem treinou. O meio de campo era de Rubens, Franco e Gabriel Menino. Tá certo? E lá na frente, caindo pelo lado esquerdo, era o Dudu, mais central o Hulk e mais pela direita o Scarpa. E o Scarpa muito no treinamento, abrindo bem pelas pontas, tá? Sempre tem a possibilidade do Coelho. Eu acredito nesse time, porque eu acho que a intenção do Cuca é fortalecer o meio-campo, tá? Com 3 volantes. E ele sabe que o Scarpa acaba vindo fechar aqui em certos momentos. E muitos momentos, quando o Galo recuperava a bola, o Galo fazia isso aqui, ó. Tá certo? Então eu acredito muito que o Atlético vai jogar com um time bem fechado, acredito que esse será o time do Galo, a gente vai ter que obviamente esperar para ver como vai ser esse Galo versus Bahia, mas se você me questionar, o que eu hoje acredito é numa equipe com o Dudu. Agora, me surpreenderia o Coelho em campo de maneira nenhuma, o Coelho treinou muito bem, né? O que eu vi do Coelho foi melhor do que eu vi do Dudu, gol. Tá certo? Então eu gostei demais. Bom, desastre ou sucesso? A nova temporada começou, né, senhoras e senhores? E é uma nova temporada, vamos assim dizer, onde nós começamos em 7º/8º, que depende do que vai acontecer, Botafogo e Mirassol, mas vai ser um mês de muito problema pro Atlético. Primeiro que nós já estamos vivendo um problema sério na questão salarial. Então nós já temos esse primeiro problema. A questão salarial incomoda, a questão salarial ela trava, a questão salarial ela é um incômodo. E um incômodo grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto desse incômodo que nós temos dentro da questão salarial. O Atlético vai fazer jogos com o Bucaramanga. E esses jogos contra o Bucaramanga são bem distantes, né, lá na Colômbia. E ele adiou 2 jogos do Campeonato Brasileiro contra Sport e Fortaleza. Isso vai tirar um Fortaleza que tá mal, um Sport que tá mal. Para talvez um Sport desesperado e um Fortaleza desesperado. Hoje eles estão apenas mal. Mas lá na frente eles podem estar desesperados. Então o Galo ainda tem esse problema, que pegaria 2 equipes que não estão jogando bem, não estão rendendo um bom futebol, no qual nós poderíamos vencer. E aí, por conta da incompetência do elenco, e aí não tem outra, foi uma incompetência sim, né? Do elenco, não conseguimos uma classificação direta. E qual que é o outro problema além de você não pegar essas equipes em baixa, que seria o ideal, e as 2 fora? O Atlético ainda tem um outro problema, cara, que é o seguinte: nós vamos ficar lá para trás na tabela do Campeonato Brasileiro com esses 2 jogos a menos. E o Atlético, ele não ganha jogo a menos. O Galo não consegue ganhar esses jogos a menos, é uma coisa terrível. Então assim, cara, nós vamos enfrentar o Bucaramanga, nós vamos ter 2 jogos a menos no Brasileirão que as demais equipes, e ainda vão pegar o Flamengo no final do mês na Copa do Brasil, 3 vezes seguida. 2 no Rio seguida e uma em Belo Horizonte. Gente, nós vamos ter uma série de problemas aí, um mês pesadíssimo, de 3 em 3 dias jogos, com 2 decisões, Bucaramanga e Flamengo, e ainda com 2 jogos a menos no Brasileirão. E pontuar nesse período desses 2 jogos a menos vai ser fundamental, porque ou pode colocar a gente num sucesso absoluto, ou pode colocar a gente num desastre. Porque imagine você o seguinte: desastre, não passa do Bucaramanga, não passa
do Flamengo e ainda vai mal no Brasileirão. Desastre completo, vai lá pro 14º, 15º. Ou nós vamos ter um sucesso. O meio termo é possível? Claro, passa do Bucaramanga, classifica no Sul-Americana, cai numa Copa do Brasil e vamos ver como é que vai ser o Brasileiro. Cara, tudo é possível, mas pra mim vai ser um mês ou A ou Z. Ou é sucesso ou é desastre. Essa é a minha opinião. Vamos ver o que vai dar. Bom, o Rony comentou sobre os salários atrasados que ele tem no Atlético. Então vamos ouvir o que ele disse sobre isso. Sobre essa questão, né, eu vivenciei bem pouco isso. Né, isso aconteceu uma vez comigo, quando estava subindo profissional no meu primeiro clube, no Remo, e desde lá nunca tinha mais vivenciado esse tipo de situação. Né, vivenciando agora no Atlético, né, tivemos uma reunião e o Hulk falou com a gente que isso poucas vezes ele vivenciou isso também, né, está acontecendo isso agora. E tivemos uma reunião com o diretor, que é o Bruno, e aí ele passou algumas informações para a gente sobre o clube, né, da dificuldade que o clube está tendo, e entendemos, né, que a realidade do clube está nessa situação, né. Nós queremos só uma explicação para a gente poder se programar, né? Como você falou, a gente também precisa pagar, né, nossas contas, temos pendências, temos compromissos, né? Mas sabendo que, como o Hulk falou, que a gente tem confiança, né, na SAF, temos confiança que tudo vai se resolver, né? Acreditamos no presidente, acreditamos na SAF, acreditamos no diretor que foi lá conversar, deu a cara, né, dar a cara a tapa para a gente. E acreditamos no processo, né? Acreditamos, assim como eu acreditei de vir para cá, né, em fevereiro, sabendo que tinha um grande projeto. Então eu acredito, temos que acreditar que tudo vai se resolver, que tudo vai se encaixar, mas sabendo que nós atletas não podemos, né, trazer isso, como eu falei, para dentro de campo, né? Porque isso acaba automaticamente atrapalhando. E é saber separar, né? E confiar na nossa diretoria, confiar, né, na nossa SAF, que tudo vai se resolver. E acreditamos que isso, né, pode se resolver a qualquer momento e a gente, né, vai estar tranquilo com as nossas pendências. E, como eu falei, acreditamos em cada um que está ali dentro do clube. Tá aí, né, o Rony falando sobre isso, ele deu o voto de confiança dele, vamos ver como será e se esse voto de confiança que elenco e o próprio Rony deu será respeitado pela diretoria, né? Agora vamos ver o que ele fala, o Rony, sobre ser competitivo. Olha só o que ele disse, gente. Como você bem falou, né, jogador competitivo, jogador que gosta de vencer, jogador que gosta de competir, ele jamais vai tirar o pé. Né? Até porque quando você compete, a margem de você estar no topo, ela é muito grande. Então, eu acredito que eu me preparo muito bem para esse tipo de jogos, para esse tipo de sequência. Então, eu acredito que temos um jogo agora sábado que vai ser de suma importância para, né, a gente subir na tabela do Brasileiro e depois, infelizmente eu estou fora desse jogo, vou só ficar aqui sofrendo de casa, mas no meio de semana já temos aí uma pedreira pela frente que é a Sul-Americana, sabendo que depois que a gente não classificou em primeiro e a gente foi para o playoff, todo mundo perguntou e parecia que a gente tinha perdido a competição. E eu respondi para um repórter lá na Zona Mista que a gente passa, se a gente quer ser campeão da Sul-Americana, a gente não pode pensar que está tudo errado. Você tem que pensar que Deus te botou ali é porque tem alguma coisa para você melhorar e para você aprender. Então, se Ele te colocou ali, é porque você tem capacidade de passar por aquilo. E se você quer ter a mente de vencedor, você não pode pensar que ali vai ser a nossa derrota. Não, a gente vai chegar lá, vai competir e vamos ser campeão. Se esse é o pensamento de cada atleta, a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é passar do Bucaramanga. A gente sabe que não vai ser fácil, porque hoje em dia não tem jogo fácil, mas a gente sabe que só depende de nós. Isso é o mais importante. É difícil você depender de outra pessoa, de outros clubes para você classificar. Então a gente só depende de nós, competir com os caras, correr os 90 minutos. E como você bem falou, é um mês mais difícil, eu acredito que também para nós, né? Até porque temos duas competições de eliminações, que é a Sul-Americana e a Copa do Brasil.
E a gente sabe que a gente tem que competir e esse mês vai mostrar. E a gente tem que mostrar, eu acredito que não é nem o mês que vai mostrar, a gente que tem que mostrar a nossa força, né, o nosso valor, e mostrar que a gente está pronto para competir com qualquer um clube, porque o Atlético é grande, o Atlético tem total condição de competir com os times grandes, e eu acredito que dentro de campo é 11 contra 11 e vamos para a batalha, vamos para a batalha e vamos competir, e eu tenho certeza que e com fé em Deus vamos conseguir o nosso objetivo. Vamos lá, cara. Sul-Americana. E Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Este elenco não dá conta, pra mim já ficou muito claro. A diretoria foi incompetente, sim, né, em não fazer as contratações até o dia 11, para que o Cuca pudesse treiná-los, para que o Cuca pudesse adaptá-los. Eu entendo que existe um mercado europeu, eu entendo que existe problemas, mas houve uma incompetência, como eu também sou incompetente em diversas coisas aqui que eu tento fazer e não consigo fazer, né? O problema é não admitir isso, né? Falar, nós falhamos. Né? Nós falhamos, a gente tinha que ter trago esses reforços antes para que o Cuca pudesse dar uma cara para esse time, para o Cuca já pudesse fazer os testes, e o Cuca vai conseguir fazer isso em agosto. Aí agosto depende de onde a gente vai estar, né? Nós vamos estar no Brasileirão, nós vamos estar na Libertadores, na Sul-Americana, nós vamos estar na Copa do Brasil. Brasileirão vamos estar, mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana, aonde nós estaremos nesse período? Então assim, eu achei muito ridículo o Atlético não conseguir fazer as contratações, eram necessárias, porque o rodízio é necessário para você dar um descanso, principalmente na questão da zaga e da volância, onde a zaga nós temos 2 zagueiros que o Atlético não quer, não vai ficar, o Hugo não fica pro ano que vem, o Rabelo não fica pro ano que vem, são zagueiros que o Atlético não gostaria de ter no elenco, se pudesse não ter hoje, e a gente tem que seguir o barco. Eu não tenho falta de respeito quando eu falo isso por nenhum dos 2 atletas, tá? São grandes vencedores da vida, como o Rabelo e o Hugo, mas é um fato, o Atlético não vai negociar, renovar com o Igor Rabelo. Por quê? Porque o Atlético não tem intenção. O Atlético hoje, se o Igor Rabelo pedir pra sair, o Atlético libera. O problema é que não tem quem queira. E o Hugo, dentro do Atlético, sabem que foi um erro já admitiram isso, né? Foi um ato de desespero, foi bem evidente. Bom, vamos dar continuidade aqui que o Dudu processou a Leila, hein? Agora o jogo inverteu, senhoras e senhores. Agora o jogo inverteu. Aqui, ó, Dudu apresenta queixa-crime contra Leila por injúria e difamação. A briga judicial do Dudu e Leila, atual presidente, ganhou um novo capítulo após uma série de declarações de ambas as partes com relação à saída do Verdão. Nosso palestra apurou que nos últimos dias o Camisa Alvinegra apresentou na esfera criminal uma queixa-crime contra a mandatária. A declaração: o Dudu, no meio do ano passado, depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de forma como nós tratamos. Nunca vi atleta ou ex-atleta dirigir um presidente homem dessa maneira. Aí falou dia 3, eu não costumo falar de atletas que não sejam do Palmeiras. Essa questão em relação ao jogador Dudu está com meus advogados. Vocês sabem que eu tenho ação pelas ofensas. Aí vem o Dudu, aí vem aquela coisa toda. E pronto, vamos ver. O recebimento da presente queixa-crime e seu regular processamento na citação de querelada para responder à acusação. Aí ela está sendo processada aqui. Objetivamente atacar a honra do jogador de modo a abalar a reputação e comprometer sua imagem, dignidade construída ao lado da trajetória do esporte, né? E ela falou muito, né? Falou mal do Dudu. A Leila é uma ingrata do capeta, né? O Dudu é um dos maiores ídolos lá da história dos caras. E ela fala um negócio desse. Bom, Hulk, temos que acostumar e já frisar que talvez temos que jogar sem o Hulk. Bom, o Edu Panzi deu essa opinião e eu quero trazer ela para vocês. Olha só o que ele disse. Agora, Thiago, tem um ponto importante que a gente precisa começar a discutir, trazer para os debates e a normalizar o Atlético mais jogos sem o Hulk. Sério? Sério. Porque o futebol hoje... Existe vida sem Hulk no Galo? E precisa existir. O Hulk é o grande nome do Atlético, o grande jogador do Atlético, e o Atlético segue sendo dependente do Hulk. Isso é fato. É o grande jogador, e todo grande clube que tem um grande jogador, ele é dependente desse cara. Mas pelo número de jogos que o Atlético vai ter pela frente, pela sequência pesada, jogos a cada 3 dias. E eu tô falando de jogos decisivos, tá? Eu não tô falando de fase de grupo, eu não tô falando de início de campeonato brasileiro. Não tô falando isso. É jogo decisivo atrás de jogo decisivo. E olha o que a Copa do Mundo de Clubes nos mostrou, né? Harry Kane voltando para marcar, pressionando marcação. Ontem PSG e Real Madrid, 2 jogadores que não marcaram no Real Madrid, custaram muito caro no jogo contra o PSG, que foram Mbappé e Vini Júnior. E o Hulk, obviamente, tá nítido para todo mundo que o Hulk sem a bola hoje entrega muito menos.
Então, em determinado momento, para que você tenha o Hulk saudável mais vezes, para que você mantenha o Hulk como seu jogador decisivo, não dá para o Hulk jogar uma sequência de 10 jogos com jogos a cada 3 dias. Em algum momento você vai ter que dar um descanso para esse Hulk para você ter o melhor Hulk possível sempre. Então precisamos normalizar, porque quando aparecer uma escalação sem o Hulk, não dá para, nossa, o Hulk é maluco, nossa, está acontecendo alguma coisa, não. É uma normalidade no futebol desse momento da carreira do Hulk que, eu repito, segue sendo o principal jogador do Atlético. Bom, concordo com o que o Edu Panzi disse, em gênero, número e grau. Por quê, gente? Porque fato é que o Hulk tem quase 40 anos. E fisicamente, apesar dele estar bem, você vê que ele tá se cuidando. Ontem eu vi lá, magrinho e tal, ontem não, né, quarta-feira, correndo bem e tal. Cara, chega um ponto que você tem que fazer, né, que você tem que moderar. Então o Hulk, nós temos que moderar o Hulk. Esse é o grande fato, não dá pra fugir disso, nós temos que ter essa ciência. Bom, vamos falar sobre aporte, né? Consegui uma informação pela tarde, inclusive tava lá no BH Shopping, ajustando um relógio que a minha esposa me deu. E aí, cara, eu conversei com uma pessoa e aí recebi uma informação bem interessante, cara. E crava com algumas outras coisas que algumas outras pessoas estão dizendo que é bem interessante. Vamos lá. O aporte, tá? Todo mundo tá falando que o aporte vai ser de 500 milhões, 700 milhões, 600 milhões, 400 milhões. Bom, primeira coisa que você deve saber, o Rubens Menin, imediatamente agora, assim que o dinheiro dele estiver liberado, ele vai fazer a compra do FIGA, do restante do FIGA, tá certo? Vai fazer a compra do restante do FIGA. Então essa é a primeira coisa. Então ele já vai adquirir mais um percentual do Atlético. Esse dinheiro vai direto para a SAF, tá certo? Então desses 500 milhões aí, não vai diluir 500 milhões, é menos, tá certo? Do dinheiro que entrar, porque essa pessoa também me disse assim, eu perguntei, 500, 600 milhões é dentro disso. Tá? A pessoa me disse isso, tá? E a gente lá de cima. Então, primeira coisa. Segunda coisa, 500, 600 milhões e tal, mas não é todo para isso, tá? Vai comprar o FIGA. Do que sobrar, que eu acho que vai ser uns 450, 400 milhões, pelo que eu entendi vai ser uma coisa assim, esse sim vai entrar para diluir o restante. Então, a porcentagem da associação, do Ricardo Guimarães, do Vocaro, vai cair menos. Então, porque primeiro ele vai executar o ato da compra das ações e depois ele vai executar o ato do capital entrando, tá? Esse é o segundo ponto. Bom, todo o dinheiro será diretamente para quitação de empréstimo, 500 milhões para pagar os 500 milhões que deve. Quando você adianta empréstimo, você tem desconto. Então o Galo planeja ter esse desconto. E o Atlético pretende ter um capital de fluxo de caixa para ficar girando, algo próximo de 100 milhões. Então 400 milhões dariam quitação da dívida bancária, porque querendo ou não o Atlético está fazendo os pagamentos também. Mais 100 milhões de capital de giro para o Atlético não ficar devendo salário, não ficar devendo conta, né? No momento que não conseguiu performar tão bem, não conseguiu receber um dinheiro de algum clube, ter fluxo de caixa. Essa é uma informação. Sobre o CRI, vai haver uma renegociação, eu já tinha contado isso para vocês, vai haver uma renegociação. Então vamos lá, o dinheiro todo vai para pagar a dívida? Não. Vai quase tudo para pagar os empréstimos bancários, que vai praticamente liquidar todos, tá certo? A diferença, comprar FIGA, e a outra diferença é para manter fluxo de caixa. Então, o dinheiro do aporte você vai dividir ele em 3. Compra do FIGA, que vai ser direcionado para pagar a dívida, e a questão de manter um fluxo de caixa. Rep, quando esse aporte vai ser feito? Betinho falou agosto, né? Essa pessoa voltou a me dizer o seguinte, lembra quando eu falo pra vocês que somente setembro as coisas no Galo vão ficar tranquilas? Pois é, essa pessoa falou que vai ser em torno de setembro. Perguntei também se vai ser um valor integral ou se vai ser um valor dividido. Ela disse que provavelmente dividido, porque o dinheiro não estará liberado de uma vez só. Tá certo? Então isso é importante dizer. Bom, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e tamo junto. Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu!